O Grêmio vai ser hexa da Copa do Brasil em 2023? O Luan tá de volta? Não sei e não sei, mas mesmo assim vou responder as duas perguntas. Começando mais este conteúdo sempre com aquela força e apoio da parceira do Grêmio, da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Tricolor, o link tá na descrição. Gente, olha só, duas questões para abordar nesse vídeo, né? E vou falar um pouco até do Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, acho que as coisas se cruzam aqui. Mas basicamente os dois temas são Luan, né? De novo Luan. Eu até achei que ele, a essa altura ele já poderia estar confirmado no Grêmio. E eu tô um pouco surpreso com algumas coisas que eu andei ouvindo aí, lendo. E falar um pouquinho também do nosso 2023, das pretensões do Grêmio, do que o Grêmio tem pela frente, adversários, reforços e etc. E a gente vai chegar juntos aqui numa conclusão, né? Pelo menos eu vou tentar achar uma conclusão aí para desenhar esse horizonte aí próximo do Grêmio. Quero começar com o Luan, tá? Que é o que me deixou meio surpreso hoje. Eu tive na rua hoje o tempo inteiro, até por isso o vídeo meio tarde aqui. Queria ter gravado antes, mas nesse tempo na rua eu ouvi muitas rádios e li muita coisa, e rede social, e WhatsApp, e grupão, e não sei o quê. E, gente, eu não sei até que ponto, né? Hoje em dia tem a informação e a opinião, elas se misturam assim numa linha muito tênue. E às vezes tem jornalista dando opinião e parece que é informação, sabe? Então eu não sei até que ponto essas coisas vêm do Grêmio, mas o que eu ouvi, assim, resumindo tudo que eu pesquei de vários lados, tá? Que o Luan não é um consenso ainda dentro do Grêmio. Isso, na minha interpretação, dá uma margem para a gente entender que não é certo ainda que o Grêmio vai fazer um movimento forte para ele vir. Falaram também que o Corinthians até o momento não foi acionado, não foi consultado, melhor dizendo, sobre nada referente ao Luan. E as notícias também mais antigas, até que pipocam aí há alguns dias já, dão conta de que a bola tá com o Corinthians, né? Que tipo, cara, tem a rescisão do Luan, o Luan tem uns 4 milhões e meio atrasados, parece, a receber do Corinthians e o contrato dele até o final do ano, né? O salário de 800 mil, eu acho que daria também algo em torno de 4, 5 milhões também que ele teria a receber ainda, né, do Corinthians, e numa rescisão ele poderia abrir mão disso ou não, ou partes, ou negociar. Enfim, a coisa está nebulosa nesse sentido. Mas o que me espanta, cara, é que eu tenho ouvido assim, ó, tem que alinhar muito com o Corinthians ainda o que vai ser feito, né? O Luan vai abrir mão do quê? Como? O que vai ser negociado exatamente com o Corinthians? E no Grêmio se falou em salário de 200 mil, mais uma produtividade que poderia levar a 300, né? Se ele, né, participar dos jogos ali, for importante e tal, enfim, conseguir uma recuperação, né, que todo mundo deseja ali e tal. Cara, pra mim tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho porque, assim, pra mim é muito mais simples do que parece. Eu sei que é muito fácil falar de fora, de longe, sem saber da missa um terço, né? Posso estar sendo ingênuo até em algum nível, mas olhando de fora, cara, é muito simples a situação de ser resolvida. É todo mundo querendo a mesma coisa, sabe? E sinceramente, eu sei que eu já devo ter falado muita besteira na minha vida por ingenuidade, por achar que as coisas são muito simples e na verdade não são, porque eu não tô lá dentro, eu não sei das complexidades. Mas eu vou falar também que muitas vezes que eu disse coisas que, inclusive, me responderam: ah, cara, não é tão simples assim, tu não sabe o que tu tá falando. Eu fui lá, fiz e era simples assim e deu certo. Ou, colocando mais assim no campo do futebol, não fui eu que fiz, mas alguém depois fez exatamente o que eu dizia e era simples e deu certo. Tipo, vou dar um exemplo até que não é tão bom assim, mas a marcação do Roger, lembra? Lá em 2016, por zona. Eu falava assim, Roger, meu Deus do céu, cara, pode até ser que essa marcação seja mais indicada no futebol moderno, que na Europa eles façam muito isso,
Mas aqui no Grêmio, por algum motivo, não deu certo, cara. Ou porque tu não soube ensinar, ou porque os nossos jogadores não souberam aprender, ou porque as características dos nossos jogadores não favorecem. Cara, muda pra marcação homem a homem, acabou. O Grêmio tomava gol de cabeça em todos os jogos. E o Roger não mudava, não mudava. Daqui a pouco chega o Renato, lá no glorioso 2016, já em setembro, eu acho, o Renato chega. É reta final mesmo, que o Renato muda o time, também com a chegada do Kahneman e do Edilson, é verdade. Mas o Renato chega, cara, marcação por... O Renato mudou umas 3, 4 obviedades naquele time, uma delas foi isso. Marcação agora é homem a homem, cara. Ele até disse, para eu saber de quem eu cobrar caso saia o gol de um adversário específico. Né? Porque a marcação com zona meio que fica, não é culpa de ninguém, não sei o quê. Então, tem muita obviedade que dá pra fazer, cara. E pra mim a obviedade do momento, no caso o Luan, é a seguinte. O Corinthians não quer mais o Luan. O Corinthians há tempos não deixa o cara nem treinar com o grupo. O cara tá separado, tá apartado do elenco do Corinthians. É uma carta fora do baralho. O Luxemburgo, que na minha opinião é até um cara que eu gosto de forma geral como treinador e tudo mais, mas ele, na minha opinião, foi desleal com o Luan, jogando o atleta aos leões, né? Por isso que eu falei ao Leão, porque eu já tava com os leões na cabeça. Alguém perguntou alguma coisa do Luan numa coletiva e ele disse, isso antes, né, do absurdo lá das agressões e tal, mas ele disse, pergunta ao torcedor se ele quer o Luan treinando junto com o elenco, se ele quer o Luan em campo, pergunta ao torcedor, como quem diz, tô lavando as minhas mãos aqui, eu vou fazer não quero me desgastar com a torcida, então por isso, azar, deixa o Luan lá sofrendo, escanteado, né, jogado num canto lá. Não gostei disso, achei desleal, achei que ele tirou dele, né, e lavou as mãos. Inclusive ele fala que o Luan é um problema que começou a surgir no Corinthians antes da chegada dele. Ele chega a dizer textualmente que não é culpa dele, não é problema dele. A mesma coisa que o Luxemburgo dizia aqui no Grêmio, que o jejum de títulos do Grêmio não era culpa dele, ele tinha que responder só aos anos em que ele estava no clube. Não. Quando tu entra num clube, tu tem que entender todo o contexto que envolve o clube. Tu tem que entender o que é uma rivalidade. Por mais que tu não tenha rivalidade com o Inter, o Grêmio tem. Por mais que tu não tenha algumas coisas, a torcida sente. Né? Então, isso aí do Luxemburgo eu achei lamentável, mas só mostra o tamanho da bomba que é o Luan para eles. Uma bomba financeira e uma bomba até mesmo midiática, ou uma bomba, essa história da agressão lá no motel, isso aí foi a gota d'água. Isso aí o Luan tinha até possibilidade de processar talvez o clube. Né? Já estava virando até uma bronca jurídica, talvez. Se é que não há bronca jurídica no próprio fato de o Luan estar separado do grupo. Então, assim, é uma bomba dupla para o Corinthians, a financeira e a presença do Luan. A presença do Luan. O Luan não pode aparecer lá no Corinthians que vai ter torcedor gritando coisa, os nervos vão ficar flor da pele, vai ter problema, vai criar animosidade e tudo mais. Então, o Luan vindo para o Grêmio, eles resolvem uma das bombas, que é a presença do Luan no Corinthians. Tá resolvida a vida do Corinthians em 50%, cara. Ah, mas tem a bomba financeira, assim. Cara, sinceramente, eu não entendo por que se fala em o Luan abrir mão de contrato. Cara, fica devendo pro Luan. Fica devendo pro Luan. E eu também não entendo porque falam em 200 mil de o Grêmio pagar, né? E mais produtividade. Cara, sinceramente, na minha cabeça, o Corinthians segue pagando os 800 até o final do ano. A gente não tá achando que o Luan vai salvar o Grêmio, vai ser a solução dos problemas do Grêmio. A gente tá meio que fazendo um favor ao Luan e ao Corinthians também, tirando o Luan de lá. Então é o seguinte, cara, o Grêmio podia pagar 50 mil por mês pro Luan e tira esses 50 mil do Corinthians. Ó, Corinthians, nós vamos te livrar da bomba Luan, a presença dele, e na bomba financeira tu vai continuar com essa bomba na mão. Mas a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho dessa bomba, a gente vai pagar 50 mil por mês. E te digo mais, se o Luan entrar em campo X vezes até o final do ano, ou a cada mês, a gente te paga mais tanto. E aí sim, pode ser 200, 300 mil. Porque daí significa que o Luan está nos ajudando. Significa que a gente conseguiu o milagre de recuperar o Luan minimamente. E aí o Luan é melhor que o Vina, é melhor que um monte de gente. Melhor que talvez quase todos do elenco do Grêmio atual, se ele for minimamente recuperado.
E aí, beleza, pagar 300, até 400 mil, até mais pro Luan, se ele, né, dependendo do que ele mostrar em campo. Mas é uma aposta que o Grêmio faz, que é muito mais um carinho e estender uma mão a um ídolo que está em apuros, que está sendo agredido, está sendo ameaçado, que está com medo, acuado, correndo até riscos lá em São Paulo, de certa forma. É mais isso do que, precisamos de um jogador nessa posição do Luan. Então não tem porque o Grêmio botar 200, 300 mil na roda e o Corinthians se livrar. Vai lá os torcedores da Gaviões agridem o Luan e o prêmio pro Corinthians é se livrar de pagar 5 milhões para ele. Não faz sentido, cara. Mas é muito cômodo pro Grêmio pegar o Luan e pagar só 50 mil e o resto só pagar se por acaso. Sim, é muito cômodo, cara, mas a outra possibilidade é o Grêmio não fazer nada. E a bomba continua com o Corinthians. O Corinthians é que tá na pior situação dessa negociação inteira. E aí os caras querem fazer um plano que o Luan vai perder dinheiro, que o Grêmio vai gastar mais do que, na minha opinião, deveria, e o Corinthians vai ficar de boa. Por que isso? Pra mim não faz sentido essas notícias, pelo menos, que vem pipocando, que eu não sei de onde que vem, se são verídicas, se é bem assim, se não é. Cara, faz um negócio totalmente seguro pro Grêmio, barato, e o Corinthians vai aceitar, velho. Por que o Corinthians não aceitaria? Enfim, pode ser que eu seja ingênuo, pode ser que não seja tão simples, mas não é possível que não se tenha um alinhamento nessa situação em que talvez todo mundo saia ganhando se for bem discutido. Achei que seria mais rápido o papo do Luan, talvez daria para ter encerrado o vídeo aqui e agora, mas eu vou fazer o seguinte, então eu vou encerrar o vídeo aqui agora e eu vou falar do nosso 2023 num próximo vídeo. Não sei se eu publico ainda hoje ou se eu publico no sábado, mas aí sim vou falar um pouco das nossas pretensões, da Copa do Brasil, do Brasileirão, dos adversários, dos reforços e tudo que tem direito. Feito, era mais ou menos isso. Comenta aí o que vocês acham dessa história toda do Luan, se eu tô louco ou se a coisa era mais ou menos assim também na cabeça de vocês. E até o próximo vídeo. Feito, falou, abraço!